tua permissão para dar início. Pedimos a presença do Espírito Santo para que se faça algo novo em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vim. Sendo embaixadoras da reconciliação por causa do perdão que recebemos. Demorei alguns anos e muitas lágrimas para decidir entre continuar alimentando. Ai, gente, foi mal. O tempo aqui tá tão seco. Alimentar a raiva, o ressentimento e o isolamento. Ou assumir a responsabilidade e as consequências de tentar me mover na direção dos meus pais, liberando perdão e tentando me reconciliar com eles. A minha busca pela reconciliação com os meus pais só se deu depois que meus filhos nasceram e percebi o quanto, por mais que eu tentasse muito, eu não conseguia ser a mãe perfeita que eu queria ser para eles. Depois que me tornei responsável pela vida de outra pessoa, pude olhar com mais compaixão para aqueles que foram responsáveis pela minha vida durante meus primeiros anos. Eles não foram perfeitos, como eu não sou. Eles estavam tentando acertar ao máximo como eu estou. Eles me amavam profundamente, como eu amo meus filhos. Eles deram o seu melhor, como eu estou tentando dar. Mas nossos filhos são mais do que a somatória de todos os nossos esforços. Meus pais estavam se esforçando para demonstrar seu amor verdadeiro, mesmo que de forma imperfeita. Eu esperei deles amor, aceitação, aprovação, às quais eles não poderiam corresponder. Só o meu Criador realmente poderia me dar esse amor e essa aceitação que o meu coração tão profundamente desejava. Em determinado momento, enquanto estivermos neste mundo corrompido depois do Éden, vamos nos deparar com o fato de que os nossos pais foram imperfeitos. Pais podem esforçar-se para ser amáveis, atenciosos, tanto quanto possível, e ainda assim os filhos vão interpretá-los mal e achar que falta algo. Isso pode nos levar à mágoa, ao ressentimento, aos relacionamentos rompidos, aos braços do verdadeiro perfeito que nunca vai errar, e a um relacionamento real com os nossos pais que deram o melhor de si, mas que ainda eram humanos. Somente quando olhamos para nós mesmos e admitimos a nossa própria incapacidade de acertar, é que podemos olhar para o outro com os mesmos olhos compassivos. Hoje, como mãe, sei que não teria nada que eu pudesse fazer ou deixar de fazer para que os meus pais amassem mais ou menos. Mesmo que seu pai e sua mãe tenham falhado, inclusive em te amar, eles ainda foram um meio pela qual Deus trouxe ao mundo e te deu vida. Eles te deram muito mais do que você merecia. O perdão que eu liberei para os meus pais foi um processo longo e gradual, que envolveu muitos pequenos passos ao longo de muitos anos. O primeiro pequeno passo foi admitir que eu seria mágoa e raiva, me permitindo senti-las. Enquanto esses sentimentos permanecessem na sombra, nunca poderiam ser curados. É dolorido admitir e aceitar que eles existem, mas todos nós o temos. Uma vez que eu trouxe esse sentimento para a luz, precisei comunicá-los para os meus pais e dar a chance de eles saberem o que estava dentro do meu coração. Muitas vezes guardamos ressentimentos e mágoas das pessoas que nos feriram e nem sabem que existe. Achamos que os nossos comportamentos de punição e isolamento são suficientes para comunicar a mágoa que sentimos, mas isso nem sempre é verdade. A melhor forma é de comunicar um sentimento e poder curá-lo.
e poder curá-lo é expressá-lo em palavras. Mas não precisamos expressá-lo em palavras com tom de acusação, condenação, julgamento e repreensão. Podemos comunicar assumindo a nossa parte. Os sentimentos que foram gerados em nós a partir de determinada ação e acontecimento. Quando você fez isso, eu me senti de determinada maneira. Podemos dizer assim, damos ao outro a oportunidade de ouvir o sentimento que as ações dele geraram em nós. Desde que os outros tenham a chance de esclarecer o lado dele. Qual era a sua verdadeira motivação ao fazer ou permitir que algo acontecesse? Sem pressupostos, sem julgamentos anteriores. Quando o outro não se sente condenado, há mais chances de ouvir o que você tem a dizer. Nossa, incrível, né? Incrível. Incrível. Olá, Maria Adélcia disse que, olha, passo por isso, mas o problema de relacionamento com minha mãe continua. Com todos os filhos, sofremos muito com isso, porque ela é narcisista, né? Se a gente sabe, né, se existe um quadro de comportamento na qual ela vive, né, que isso aí vocês já diagnosticaram, né, Maria Del, você já vive isso, e deve ser muito dolorido mesmo, né? Mas entender que cada um vai oferecer o que dá conta, e isso é libertador, né? Entender que o problema não é vocês, né? É coisas que está no coração dela e esperar que o Senhor, né, ela possa, às vezes em Deus, melhorar algo no seu coração, né? Mas a gente não guarda porque é o que ela dá conta de oferecer. É o que no livro veio sempre falando aqui, né, sobre a gente criar expectativa sobre as pessoas, né? E a gente cria expectativa sobre os nossos pais porque a gente quer que eles sejam perfeitos, os nossos pais, os nossos pastores, os nossos líderes. Mas a gente entende que cada um vai oferecer o que dá conta. E quando a gente olha por esse lado, né, ela tá fazendo ali o que ela dá conta, o melhor dela, por mais duro que seja, é o melhor dela. Então que a gente não se apegue a isso, né? A gente sabe que viver dentro de um relacionamento narcisista, e isso a gente tem que ter certeza, porque hoje a gente tem que ter muito cuidado. Tudo as pessoas falam, narcisismo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala essas coisas, né? Mas se há ali um diagnóstico, se há ali, né, realmente é aquilo, a gente entende que o narcisismo é um tipo de lugar que não tem muito o que se fazer, né? É a gente olhar para frente, é a gente caminhar, é como é mãe, como é alguém muito próximo, é ajudar dentro das possibilidades, né? Nunca virar as costas, mas entender que é o que ela dá conta de oferecer, né? E orar ao Senhor e pedir a Deus, né? E que Ele vá abrandando o coração, né? Por mais difícil que seja, expressar os nossos ressentimentos leva à cura. É isso mesmo, Érica. Isso mesmo. Travou, gente? Travou? Ontem nós encerramos, né? Com o versículo lá do 2 Coríntios. Travou, gente? Ai, tá travado. Voltou? Não travou. Aqui não. Quando travar, vocês entram em sai que melhora, tá bom? Então, olha só. Ontem a gente estudou, viu aquele versículo assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Aqui, o título desse capítulo é Sendo Embaixadores da Reconciliação por causa do perdão que nós recebemos, né? Então, uma das dores maiores, profundas, nossa, né, gente? É o quê? A gente decidiu que a gente vai carregar no nosso coração, né? A gente pode viver carregando essa dor profunda de relacionamentos rompidos. E muitas vezes a ferida
não vem de estranhos, né? A ferida geralmente que vai nos doer mais é realmente das pessoas que estão próximas a nós, né? É aquela história que eu já contei para vocês da era glacial lá dos porcos espinhos, né? Então o porco espinho, eles precisam estar juntos e eles têm ali seus espinhos, então vai acabar ferindo um ao outro. Mas a gente precisa um do outro, porque se eles se afastassem, cada um vivesse a sua vida, o que ia acontecer? Eles iriam morrer de frio, né? E por mais que se espetassem, ali existia cura, ali existia a forma deles se manterem aquecidos, né? Então, da mesma maneira somos nós vamos receber ferimentos, nós seremos feridas por aqueles que nós amamos, né? São os pais, os amigos, as pessoas que deveriam nos proteger. E o ressentimento que ela guardava no coração dela era dos pais, né? Por coisas que ela alimentou na mente dela, que ela coloca, né? Que ela criou expectativas, que ela gerou no coração dela. Que ela alimentou falsas ideias, que ela achava que tinha que ser perfeita para os pais. Então foram N situações que trouxeram ela a este lugar de mágoa, né? E essa mágoa no coração dela, ela começa a dizer que ela começa a tratar isso, né? E como que ela começa a tratar? Primeiro ela enxerga a necessidade de perdoar. E outra, ela se torna mãe. Ela experimenta a vivência da maternidade e ela vê que não é tão fácil, né? Que a gente vai falhar mesmo querendo acertar, que a gente vai errar mesmo querendo fazer tudo certo, porque nós somos falhos, seres humanos são falhos e igual ela colocou aqui, olha, o pai e a mãe pode dar o melhor, mas vai sempre de alguma maneira, o filho ele não vai se sentir totalmente preenchido, né? Então, olá, aí minha amiga, você tem que, na realidade, aí vocês têm que procurar uma ajuda, né? Uma ajuda terapêutica, né? Nessa situação. Você precisa usar mecanismos para poder resolver essa questão, né? Aí você tem que fazer isso, né? Você tem que buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Então, olha só, ressentir significa sentir novamente. É carregar hoje uma dor que pertence ao ontem. É permitir que uma ferida antiga, ela continue ocupando um espaço dentro do nosso coração. Mas Jesus não nos chamou para viver uma vida do passado. Ele chamou a gente para viver uma vida livre, né? Uma vida livre. E o perdão começa quando a gente decide parar de alimentar essa dor. Né? Então ele fala assim, olha, livre-se da amargura, indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem de como toda maldade. Lá em Efésios fala isso. Então a autora, ela precisou ali escolher entre continuar alimentando a raiva e o ressentimento ou caminhar em direção à reconciliação. E essa é uma decisão que todas nós precisamos tomar em algum momento. A mágoa muitas vezes parece nos proteger, né? Mas na verdade ela nos aprisiona. Porque você até se afasta fisicamente da pessoa, se isola, né? Você quer ali demonstrar para ela que você tá chateada, que você tá com raiva, então você sai de perto. Mas o nosso coração, ele tá mais próximo do que nunca, né? Revivendo situações, imaginando conversas, carregando pesos, né? Que Deus nunca planejou para nós. E o perdão, ele não muda o passado, ele não muda o que a pessoa fez, ele não faz você esquecer, ele não vai apagar da sua memória, né? Mas muda quem nós nos tornamos depois dele. E essa dor que às vezes a gente vai alimentando no nosso coração vai nos paralisando. Então ela traz aqui algo muito importante, né? Primeiro passo que ela fez é você trazer à tona esses sentimentos, né? Você precisa comunicar à pessoa que você tá chateada com ela, que você tá magoada, que você foi ferida.
Então, quando você traz isso à sombra, né? Quando você traz isso, você tira isso da sombra, isso vai tornando mais claro para a pessoa e para você, né? Então, olha só, ela fala assim, olha, admitir que sentir a mágoa e a raiva, me permitindo senti-las, enquanto esses sentimentos permanecem na sombra, nunca poderia ser curado. É dolorido admitir e aceitar que eles existem, mas todos nós temos. Então, a gente precisa admitir primeiro, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu já perdoei. Não, eu não tenho mágoa de fulano, não. Não é assim? É assim, não é? Que acontece? A gente fala assim, não, eu não tenho mágoa de ninguém, não. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, sim, eu tô magoada. Me feriu, me machucou. Não tá bem, tá doendo. Porque às vezes a gente quer mostrar uma falsa perfeição. E essa falsa perfeição, ela nos atrapalha a avançar. E aí, às vezes, você vai ter uma risca com a pessoa, você se isola, você foge de ambientes, você foge de amizades, porque foram coisas que você não resolveu, né? E aí você diz, não, eu não tenho mágoa de forma nenhuma. Mas lá dentro do teu coração tá cultivando um fel gigantesco, né? Então, a primeira coisa é a gente admitir que eu fiquei chateada mesmo com fulana, né? Eu preciso resolver isso, fulano, meu marido fez isso e eu preciso conversar com ele. E aí outra questão é que ela coloca, como que a gente vai falar, né? A gente, Jesus fala, né, que a gente precisa ir lá, né, e resolver com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Lá na Bíblia fala isso, né? Vai lá, vai no teu irmão, em secreto, converse com ele. E se você falar de uma maneira de uma maneira amigável, de uma maneira que toque no coração, você ganha um amigo de volta, né? Então, o que a gente precisa fazer é ir lá, né, e conversar com a pessoa. A cura vai começar quando a dor ela vai sair da sombra. E nem sempre aquela pessoa que você tá machucada por ela entende que ela entende que ela fez alguma maldade. Às vezes, igual eu contei pra vocês, né? De uma moça que estava extremamente chateada comigo. Porque no coração dela, eu não fiz nada por ela. Mas o que era fazer algo por ela? Se eu nem tenho um relacionamento, eu nem conheço, nem convivo, né? Então, às vezes, a pessoa, ela se frustra, ela se magoa por expectativas que ela cria, por ideias que nem sempre são reais. E aí a pessoa ela se frustra ali de uma maneira, às vezes a pessoa te magoa e nem é por maldade, às vezes a pessoa passou por você, ela não te viu e você já dói no teu coração. Ah, tá vendo? Fulana é metida mesmo, por isso que eu não gosto dela, porque ela me viu aqui, nem falou comigo. Ou alguém te dá uma má resposta e você guarda no seu coração, você se isola por isso. E às vezes a pessoa nem tinha intenção de falar daquela maneira com você, né? E aí você guardou no seu coração aquilo. E aí, às vezes, a pessoa ela não sabe que ela te feriu. Então, você precisa comunicá-la. E como você expressa isso? Aí ela coloca uma coisa muito interessante, que isso eu aprendi na terapia, quando eu fazia terapia, muitos anos atrás, né? Ó, não precisamos expressá-los em palavras com tom de acusação, condenação, julgamento, repreensão. Não é botando, apontando. Juliana, você fez isso comigo, Juliana. Olha o que você faz, você atrapalha a nossa vida, isso não sei o quê, olha o que você falou pra mim, por isso que eu tô assim. Aí, minha amiga, aí você só criou ali uma casca gigante, uma armadura gigante no outro, e não é assim, né? Não é assim, a gente tem que chegar, olha, fulana, eu tô me sentindo assim, né? Aconteceu tal coisa, aquilo que você me falou, me fez eu me sentir dessa maneira. E aí você fala a maneira como você está se sentindo. E aí você dá espaço pro outro, às vezes, se justificar, porque às vezes o outro, ele nem tá sabendo, menina, tu tá sofrendo aí, a pessoa tá seguindo a vida dela. A pessoa tá seguindo a vida dela, né?
Então, falar a verdade em amor vai produzir cura, gente. Então, vai produzir cura. Então, quando isso aconteceu, eu me senti profundamente ferida. Quando falamos em amor, nós damos ao outro a oportunidade de compreender, né? O que você sentiu, o que causou. A verdade acompanhada de amor constrói pontes. E amor sem verdade, ela constrói o quê? Muros, né? E te impede, né? A verdade sem amor vai construir muros, né? Então, Deus usa as pessoas, né, para nos restaurar, né? E aí a gente vai passar para isso agora. Para dar esse passo de comunicar aos meus pais, primeiro eu escrevi uma carta, olha que interessante, que nunca tive a intenção de entregar, mas na qual eu coloquei tudo para fora, todos os meus pensamentos, meus sentimentos, que estavam desordenados dentro de mim. Passei algum tempo escrevendo, reescrevendo e processando essa carta. Para processar essa carta, procurei apoio terapêutico com uma profissional que compartilhava da mesma visão de mundo que eu e que fosse um espaço seguro para eu compartilhar tal conteúdo. Ali, no consultório da minha terapeuta, eu consegui encontrar pela primeira vez na vida um espaço em que poderia confessar tudo aquilo que carregava e tentava esconder por tanto tempo. Alguns de nós que crescemos em ambientes religiosos não admitimos. Olha, isso é interessantíssimo. Sabe quando eu faço um chá de mulheres e quando eu recebo mulheres assim, né? Que são líderes, mulheres que estão muito assíduas, né, no trabalho cristão. Elas são muito mais duras, sabia? E é isso aqui, olha, algumas de nós que crescemos em ambientes religiosos não admitimos necessidade de processar emoções, pensamentos, acontecimentos diante de alguém disposto e capacitado a nos ouvir ativamente e nos fazer pergunta que nos ajude a olhar a vida com os outros olhos. Temos livre acesso a Deus por meio do seu Filho amado Jesus, que agora habita em nós. Mas a nossa restauração se dá se caminharmos juntos. E isso, na minha opinião, inclui adotar um processo terapêutico com alguém que esteja disposto e seja capaz de segurar a sua dor, auxiliando a desatar os nós da sua alma contigo. Aí, Maria Delce, aqui, ó, nosso Conselheiras à Mesa. Então, como nós precisamos desses lugares, né? Deus vai usar uma pessoa para participar da nossa restauração. Então, a autora, ela procurou o quê? Ajuda terapêutica para processar suas emoções. Isso nos lembra que Deus frequentemente ele usa as pessoas para participar da nossa cura. Pessoas ferem, mas as pessoas também curam. E ele usa amigas, discipuladoras, líderes, conselheiras, profissionais preparadas. A gente não foi feitas para a gente caminhar e se curar sozinha. A restauração muitas vezes vai acontecer dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, né? Ela escreveu, mas ela precisava falar, né? Ela colocou em ordem, você pode fazer isso, né? Escreva. Uma coisa que eu fazia muito para mim aprender a perdoar era eu fazer uma oração pela pessoa todos os dias. As primeiras orações, elas foram terríveis, é horrível. Parece estar arrancando um pedacinho da sua pele. Mas é assim, né? Então você faz a oração. É de verdade, na verdade, você quer fazer aquela oração, mas dói. Mas você faz. No outro dia você faz. Depois, gente, é tão impressionante que as coisas vão até conversando para vocês se encontrarem e as coisas reconciliarem, né? Então, escreva, né? Coloque no papel o que você quer dizer para aquela pessoa. Organize a sua mente, organize suas emoções. Entenda tudo aquilo, depois leia em voz alta, chame alguém, né? Às vezes um grupo de discipulado, às vezes, né, um lugar terapêutico,
Então, isso é muito verdadeiro. Um dia chorei na reunião de mulheres e fui criticada. Acontece isso, né? Acontece isso em lugares que não são seguros, né? Em lugares que não são seguros. Então, a gente tem que procurar lugares seguros, né? Depois de alguns meses processando o conteúdo daquela carta, eu e os meus pais tivemos uma conversa especialmente difícil. Um pouco antes de o meu segundo filho nascer. No quintal dos meus avós, abri o jogo para eles sobre o que vivi na minha infância, adolescência inteiras com medo, vergonha e culpa de não conseguir ser a filha que eu achava que eles desejavam que eu fosse. Minha avó, que vira e mexe, passava por perto nessa conversa, em determinado momento pediu para interromper e dar uma palavra. Fico tão triste que você tenha se sentido assim, Luísa, porque eu acho que nunca vi uma criança que tenha sido tão amada e desejada como você foi. E essa fala da minha avó me fez abrir os olhos para perceber que a interpretação que eu tive do meu passado não era necessariamente confiável. Desde que nós, seres humanos, nos desconectamos do nosso Criador. Olha isso aqui, gente. Ai, por que eu não trouxe meu marcador? Meu marcador tá aqui, eu tô dando... Esse meu marcador tem cheirinho, gente. Quem aguenta? Olha essa informação. Desde que nós, seres humanos, nos desconectamos do nosso Criador e escolhemos tentar discernir por conta própria o que era bom, o que era ruim, não somente os nossos relacionamentos com o Criador, como a criação com outras criaturas, ficou corrompido. Mas na nossa visão da realidade, também se corrompeu. Enquanto ao entrar nos seus pulmões, você terá um problema. E esse problema tem um nome desagradável: pecado. Esse é o problema, não é algo que você faz, o que você é, mas uma condição corrompida que te leva a ver a realidade de uma maneira distorcida. Errar o alvo que você foi criada para atingir e escolher caminhos que não vão te levar para a vida livre, leve e forte que você foi criada para viver. Nessa conversa, eu pude descobrir que a maioria das expectativas que eu imaginava que meus pais tinham ao meu respeito não passava de suposições e projeções irreais da minha cabeça, tá vendo? A gente cria situações. E eu me lembro muito bem disso também na minha infância. Então, por exemplo, eu tinha a sensação que minha mãe me deixava sozinha. No meu coração eu tinha isso. Mas não era, minha mãe tinha que trabalhar e me deixava alguém cuidando de mim. Depois ela me pegava. Mas eu tinha a sensação que eu era abandonada. Engraçado, né? Então, isso, muita coisa eu fui descobrindo isso aos poucos, né? O meu olhar de sempre assim, ai meu Deus, eu não tenho pai, não tenho pai. Vivi uma vida lamentando porque eu não tinha um pai. Nossa, mas Deus me deu um padrasto tão maravilhoso. Ele conheceu minha mãe quando tinha 3 anos de idade. E ele sempre cuidou de mim, gente. Sempre cuidou de mim, sempre foi. Até hoje. Ele é o meu paizão, assim, né? Ele foi meu paizão, sempre foi. Ali, sem exigir nada, sem exigir ser amado, sem exigir eu te amo, sem exigir tal, nada. Ele nunca exigiu nada de mim e sempre esteve ao meu lado. Às vezes é porque os nossos olhos, né? Porque nós somos corrompidos mesmo pelo pecado. E acaba que nós distorcemos muitas as situações. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito discernimento. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou agindo pela emoção, né? Será que eu estou agindo porque hoje o dia não tá bom e eu estou interpretando dessa maneira a pessoa? Né? São tantas coisas, né? E aí ela percebeu, ela foi uma pessoa amada, ela foi uma filha amada, né? Então, nessa conversa, eu pude descobrir que a maioria das expectativas que eu imaginava que meus pais tinham a meu respeito não passava de suposições e projeções irreais da minha cabeça. Eles nunca verbalizaram qualquer dessas cobranças que eu carregava por aí. Eu havia assumido esse pressuposto de que eles não me aceitariam como realmente era, se eu me mostrasse para eles. Eu havia chegado a esse pressuposto a partir da minha interpretação míope. Aqui, olha. Interpretação míope. De tudo
o que havia acontecido na minha história. Se eu tivesse escolhido comunicar o que eu sentia, dando chance para eles verdadeiramente expressassem aquilo que o motivo agir da forma que agiram, eu não teria tido a oportunidade de ressignificar meu passado à luz da verdade. Teria permanecido apagada a pressuposições que eu adotara cegamente como sendo a descrição fiel da verdade. Aquela conversa, ela foi regada a lágrimas e abraços. Eu pude ouvir um pedido de perdão da parte deles e dar-lhe o meu perdão. Também pedi perdão por ter vivido tanto tempo escondida na minha armadura. Recebi perdão. Eu sei, pedir perdão pode ser tão difícil quanto conceder. Mas o pedido de perdão começa com um gosto amargo e sempre termina com o mais doce de todos. Meus pais não me posicionaram em um ambiente propenso à intimidade e ao diálogo, mas eu também escolhi me isolar e me fechar. Essa foi uma escolha minha para me proteger e não me sentir vulnerável diante deles. Por mais que eles não tenham deixado espaço aberto para o diálogo, eu tive parte no distanciamento que nós tivemos, como criaturas rebeladas, que não tinham a menor chance e ainda assim foram perdoadas. Nós somos chamadas a ser embaixadoras da reconciliação por causa de que Jesus fez por nós. No caminho dele, bênção é não segurar mais a mágoa, o rancor, libertando você quanto o outro para viver em paz. Hoje em dia, eu e meus pais continuamos experimentando um relacionamento que não é perfeito, mas é livre e seguro. Posso contar com eles para lidar com as coisas mais profundas do meu coração, sem medo, vergonha, culpa. Não porque eles foram pais perfeitos, mas porque hoje eu tenho um pai perfeito e não preciso mais cobrar e culpar dos meus pais terrenos, pois não atingiram um padrão de perfeição que eu sei que não seriam capazes de atingir. Nossa, incrível. Ai, Deus, incrível. Você tem aí alguém que você precisa perdoar? Me conta aí, eu quero saber. Tem alguém aí? Tem alguém aí? O perdão, gente, ele é um processo, né? Ele não é um evento, né? Um dia você chega assim, perdoa, pá, né? Olha lá, tem meninas, né? Tem mulheres aqui. O perdão, ele não acontece de um dia para o outro. Como ela coloca aqui, rasga, né? Houve lágrimas, houve conversas difíceis, houve confrontos e para chegar à cura. E muitas vezes queremos resolver anos de dor em uma única oração. Mas Deus, ele nunca trabalha assim, né, gente? Ele trabalha em processos. E o importante não é a velocidade da cura, é permanecer caminhando sempre na direção dela. E nós fomos convidadas, né, a viver esse ministério da reconciliação, porque nós fomos amadas, nós fomos perdoadas. E isso é tão forte, né? É só olhar para a cruz e isso nos alimenta o coração, né? Então, nós somos embaixadores de Cristo. E antes de sermos reconciliadoras, eu e você, nós fomos reconciliadas, nós recebemos perdão, nós fomos amadas. E o Evangelho é a história de um Deus que decidiu se aproximar de nós enquanto nós éramos culpados. E por isso, como filhas de Deus, nós somos chamadas também a espalhar essa reconciliação por onde passarmos. A maior lição que a gente tem aqui nesse item desse capítulo
é quando a autora ela traz pra gente, né, que ela parou de exigir perfeição dos seus pais. Será que essa pessoa que você se sente aí magoada, ferida, será que você não exigiu demais dela, né? E o Senhor nos pede para que a gente descanse, não na perfeição dos homens, porque nós não vamos encontrar nele, mas nós vamos encontrar em Deus. Talvez os seus pais tenham falhado, talvez a pessoa que você guarda e mágoa, né, tenha te ferido profundamente teu coração. Talvez existam conversas que ainda vão precisar acontecer. Mas existe uma verdade, gente. O amor que você sempre procurou nas pessoas já foi derramado sobre você através de Jesus. E quando nós nos abastecemos deste amor real, nós conseguimos transbordá-lo, né? Então, lá no Colossenses 3, fala assim, ó, suportemos uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Quando a gente compreende isso, a gente deixa de viver cobrando dos outros aquilo que ela não dá conta de nos oferecer, né? Então, nos tornamos verdadeiramente livres para perdoar, livres para amar, livres para viver em paz. Porque enquanto você está aí guardando tantas mágoas, o teu coração só está pesando. Então precisamos nos tornar pessoas livres. Livres. E para essa liberdade acontecer, a gente precisa enfrentar isso, né? E eu quero convidar todas vocês para uma atividade, né? Vamos fazer o que é proposto aqui no livro? Escrever uma carta? Vamos? A gente pode fazer isso? Escrever uma carta e colocar, né? Organiza teus pensamentos, teus sentimentos. Escreve essa carta e depois comece a orar, sabe? Eu consegui perdoar depois que eu comecei a orar pela pessoa. Eu orava por ela, eu ia lá, orava, imaginava a pessoa ali na minha frente, orando por ela. Não é fácil, mas o primeiro dia dá ruim, no segundo dá ruim, no terceiro dá ruim. Depende aí do teu coração, mas você vai treinando ele. E de repente, minha amiga, daqui a pouco você tá orando com vontade. E de repente, Deus traz a pessoa, você fica de frente para ela e reconcilia, né? Né? Amanhã nós vamos encerrar nesse capítulo. Amanhã, página 56. Amanhã o capítulo é menor, né? Graças a Deus. Capítulo não, né? O subtítulo é menor. Mas amanhã a gente fecha ele, tá bom? E depois nós vamos Mude pro Seu Olhar, que também é gigantesco. Mas estamos caminhando, ó. Daqui a pouco a gente tá na metade do livro. Lindo, né? Muito lindo. E que as leituras, né, gente? Elas não passem só de leituras. Seja um momento realmente pra gente curar, né? E eu quero convidar vocês agora pra gente orar, né? Orar junto por aquela pessoa que nos ofenderam, né? Que eu sei que muitas não vão fazer isso sozinha. Então nós vamos orar agora junto por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que você guarda aí no seu coração, uma mágoa, né? Eu tô tentando lembrar o nome de uma música, mas como tá difícil. E eu tô sem Spotify ainda, gente. Pode ser essa, não era essa não, era outra, mas vamos essa. Ah, essa música é linda, né? Vamos ver se não vai cair a live, né? Então vamos orar, né? Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não Vocês estão ouvindo a música? E dependendo do pecado
Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos odiei a minha hipocrisia. Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em carne de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho, faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. Do beber do vinho e partilhar o pão. Essa música é forte, né, gente? Como nós precisamos tirar a trave dos nossos olhos, né? Às vezes a gente acha que a trave está no olho do outro, mas está no nosso. E quando a gente olha para a cruz, né? Quando nós olhamos para a graça que nos alcançou, não tem justificativa nenhuma a gente guardar mágoa de quem quer que seja, né? E como ela coloca aqui, que não adianta a gente fingir que está tudo bem, né? Não adianta a gente fingir que está tudo bem se eu não vou lá e resolvo. Se eu receber a graça do Senhor, por que eu não posso? Né? Jesus conta essa história, né? Do credor, que existia um homem que estava devendo ao rei. E aí o rei manda pegar aquele homem e ele libera ele, né? Libera da dívida que ele tinha. E ele vai embora, ele é liberado da dívida que ele tinha gigantesca com o rei. Mas no meio do caminho ele encontra alguém que também lhe devia. E ele foi totalmente duro, ele foi totalmente, não aceitou o perdão. E uma pessoa que estava vendo ali, viu o que ele fez, aí o rei mandou chamar ele de novo e prendeu ele. Então isso foi Jesus, uma história, uma parábola que o Senhor nos contou. Nos dizendo que, olha, a maior dívida o rei já nos liberou. Ele já te deu acesso à graça, ao perdão. E por que nós guardamos isso no nosso coração? Por que tem tantas pessoas que estão aí aprisionadas dentro de ti, minha amiga? O Senhor hoje te convida a liberar, a libertar, a sarar esse seu coração, porque muitas doenças estão te acometendo, porque você está guardando mágoa, deixando o teu coração cheio de mágoas. Então que nós possamos, né, nessa manhã não só ouvir essa música, não só ouvir essa palavra e falar, eu sei, mas a gente tomar uma atitude, né? Uma atitude que é necessária. Precisamos nos libertar, precisamos liberar e precisamos avançar. E para avançar a gente precisa perdoar. Você sabe que eu só vivi meu ministério quando eu perdoei. Vocês sabiam disso? Quando eu liberei. E eu nem precisei chegar na pessoa e falar, olha, eu te libero. Eu orei, eu fiz uma oração sincera. E naquela oração eu liberei. Eu falei, Senhor, olha, eu não quero carregar. E de fato, hoje eu não quero mais. Eu quero pedir perdão para essa pessoa. Eu quero, nesse momento, Senhor, eu quero liberar ela do meu coração. Não quero carregar mais essa mágoa. Não quero carregar mais isso aqui, Senhor. E eu não quero mais, eu quero deixar ela livre. Eu quero que ela voe. Eu quero que ela seja feliz.
E você sabe, gente, que foi a melhor oração que eu fiz. Foi a oração mais libertadora do meu coração. E ali o Senhor foi me curando e o meu ministério começou a fluir. Gente, que coisa linda. O ministério, muitas vezes, de mulheres estão aprisionados, presos, porque eu não consigo liberar perdão. Libera, é uma oportunidade que nós temos, né? Que nesta manhã você se lembre dessa pessoa, né? E que você diga no teu coração, verdadeiramente eu te libero, fulana. Senhor Jesus, nesta manhã bendita, Senhor, nós queremos ter um coração obediente a Ti. Nós queremos caminhar livres, Senhor. Livres de amargura, Senhor. Livres, Senhor, de coisas que nos aprisionam, de pessoas que nós colocamos, Senhor, no nosso coração, aonde nos frustramos, nos magoamos. Mas nós queremos entregar, Jesus, nesta manhã, todo esse peso, toda essa bagagem aos teus pés, Senhor, e caminharmos livres. Nós oramos, Senhor, nós declaramos sobre a vida destas pessoas, que elas possam caminhar, Senhor, livres, que elas possam ser curadas também, que elas possam ser renovadas em Ti. Quebra, Senhor, em nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, Jesus, nosso egoísmo de acharmos que nós somos perfeitas, Senhor. Mas queremos, Jesus, sermos livres contigo, Senhor, e liberar aqueles que os nossos corações aprisionaram, Senhor. Ah, Jesus, nós queremos receber o teu perdão, Jesus. E para isso, sabemos que devemos aprender a perdoar. Obrigado, Senhor amado, por esta manhã bendita. Nós queremos, Jesus, caminhar contigo, livrando os nossos corações de pesos que não são necessários. Ah, Espírito Santo, vai passeando em cada lar nesse momento. Vai restaurando os corações quebrados, Senhor, os casamentos, as uniões, Senhor, que foram feridas desde muito e que são ressentidas, revividas até hoje, estragando, Senhor. Que essas mulheres decidam, Jesus, virar a página. Ah, Senhor amado, vai visitando os relacionamentos entre pais e filhos. Que o Senhor possa trazer a cura, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura em mulheres que aprisionaram seus corações por feridas na igreja, Senhor. Ah, Jesus, que possamos aprender a libertar, a olhar para os nossos irmãos com piedade e misericórdia, Senhor. Ah, Jesus, liberta os nossos corações, Senhor, de tantos sentimentos que nos aprisionam, Jesus. Que as tuas águas, Senhor, possam lavar os corações nesta manhã, liberando, Senhor, trazendo cura e perdão. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz aquilo, Senhor, que há muito tempo o Senhor deseja. Vai curando os corações que estão quebrantados nesta manhã, Senhor. Corações que se desejam abrir, que estão cansados de sofrer, que estão cansados de guardar tantas mágoas. O Senhor vai passando e tratando e curando, filhas. Existe um recomeço para aquelas que desejam perdoar. E há uma nova chance para aquelas que se abrem. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada por esta manhã, Senhor. Obrigada por esta oportunidade. Em nome de Jesus, quebrando todas as amarras. Todas as amarras em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Vai o orgulho e faz-me olhar pra cruz. Que possamos sair nesta manhã com os nossos corações olhando para a cruz, retirando toda a dureza do nosso coração, pedindo perdão a este Jesus, tantas falhas, e o Senhor nos dá a oportunidade de sermos agraciadas, de receber o perdão e vida eterna. Obrigada, Jesus. Perdão, Senhor, perdão. Oh, Jesus. O nome dessa música é A Jesus. É da Juliane Souza. Bom? E é isso, meninas. E é isso. Escrevam a carta, né? Escrevam. Declare sobre a vida das pessoas, né? Libere. Decida liberar, né? Decida liberar, né? Um beijo, até amanhã. Amanhã estaremos juntas. Hoje o desafio. Quem não entrou ainda dá tempo, tá, gente? Se você não entrou ainda dá tempo hoje. E o desafio tá lindo, não tá, gente? Nossa, hoje a aula vai ser maravilhosa, viu? Espero todas vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Vamos conversando aqui pelos stories. Olha a beleza, gente, dessas flores. Ai, gente. Pra que a gente fica guardando tanta coisa ruim, né? No coração? Se a gente pode ter leveza na vida, né? Leveza. Fiquem com Deus, viu? Beijos. Amo vocês. Tchau.